Boa tarde a todos, a todas. É com muita satisfação que nós damos continuidade ao conjunto de webinars que vem sendo desenvolvido pelo Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo. Esse webinar que tem trazido professores brasilianistas, lusitanistas, e que tem, então, lançado muitas luzes sobre a nossa literatura, a literatura portuguesa, e é com muita honra que nós recebemos hoje o professor Francisco Topa, a quem eu agradeço imensamente por aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco. É uma alegria mesmo poder recebê-lo. Então, meu muito obrigada em nome do nosso programa. Gostaria também de agradecer a todos e todas que estão aqui conosco, aos que são alunos do programa, aos que são os nossos convidados. Então, sejam muito bem-vindos para mais esta tarde. E agradeço também a minha parceira, Beth Bright, em mais esse webinar. Então, Beth, muito obrigada, e passo então a palavra a você para que possa apresentar o professor Francisco e a sua comunicação, que hoje muito instigou pelo título já muitas pessoas, que é Gregório de Matos era racista? O caso dos negros. Então, Beth, muito obrigada e a palavra é sua. Bom, boa tarde também a todos que nos ouvem, que nos veem, aos alunos queridos, que eu já vi que há vários alunos, né, presentes, às nossas colegas e também aos nossos convidados. E boa tarde, Francisco, de novo, né? Diana já te agradeceu, mas eu quero agradecer profundamente. A gente tem recebido vários brasilianistas, lusitanistas, e hoje, então, a gente tem o prazer de receber você, que é, dentre outras coisas, eu vou resumir um pouquinho o seu currículo, mas que é, dentre outras coisas, um especialista em Gregório de Matos. E, como disse a Diana, o título que você nos trouxe, ele é muito instigante, então tem muita gente mesmo interessada na sua fala. Eu vou resumir, então. O professor Dr. Francisco Topa, resumir um pouquinho o currículo dele, né? Ele é professor associado do Departamento de Estudos Românicos da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Ele é também, eu achei isso bastante importante, membro integrado do Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória, né? Então, que é um núcleo de estudos vocacionado para a investigação no domínio das humanidades, em especial nas áreas da história, da arqueologia, história da arte, estudos culturais e literários, museologia, demografia histórica e ciência da informação. Então, esse é um núcleo ao qual ele pertence. O professor Francisco se doutorou em literatura em 2000, pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, justamente com uma tese sobre o poeta barroco Gregório de Matos, sobre quem ele vai nos falar hoje, né? O professor Francisco leciona nas áreas de literatura e cultura brasileiras, crítica textual, literaturas africanas e literaturas orais e marginais. Ai, só um pouquinho, que deu um probleminha aqui no meu texto. Pronto. E ele obteve, em 2016, também por essa Faculdade de Letras da Universidade do Porto, o título de agregado em estudos literários, culturais e interartísticos, especialidade de literatura e cultura. Ele é também, desde 2019, o responsável pela cátedra Agostinho Neto, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. A sua investigação tem estado dirigida para a literatura portuguesa e brasileira dos séculos 17 e 18, para as literaturas africanas de língua portuguesa e para algumas áreas da literatura oral e marginal, como eu já disse. Então, como vocês veem, eu fiz um resumo muito rápido, né, das atividades do professor,
e eu vou passar a palavra para que ele nos fale, então, de Gregório de Matos, né? Pergunta: era racista? Reunião. O caso dos negros. Então, Tem, mas Francisco, depois passo a a hora, palavra a você. né? Colocar no... Ok, boa tarde a todos. Sou eu que agradeço. É um prazer estar com estas colegas e amigas e com todas as pessoas que estão a assistir. Perdoem-me se eu não consegui corresponder completamente aos objetivos do vosso convite. O texto que eu escrevi é um texto relativamente simples sobre uma questão que me parece importante e que não tem sido talvez completamente bem colocada. Eu tenho também um PowerPoint para compartilhar. Ok, creio que agora já está visível. Escrevi um textinho e, se me derem licença, eu vou lê-lo. Se notarem que o texto fica muito longo e que estou a entrar demasiado no tempo, basta que me sinalizem e eu resumo e termino rapidamente, está bem? Então vamos lá. O tema que me proponho aqui tratar não é propriamente novo. Sob ângulos diversos, a representação do negro e, sobretudo, da negra na poesia atribuída a Gregório de Matos tem suscitado múltiplos estudos, o mais antigo dos quais data de 1967 e é devido ao baiano Fernando da Rocha Pérez. Lidas no seu conjunto, tais abordagens permitem perceber as mudanças ocorridas na sociedade, em particular na brasileira, traduzindo-se, grosso modo, na passagem de uma atitude mais descritiva e contemporizadora para uma postura mais judicativa e mais crítica, à medida que os movimentos negros e o pensamento feminista foram ganhando força nos estudos literários e culturais. A meio deste percurso, graças à importante tese de João Adolfo Hansen, houve uma espécie de pausa nesta tendência, resultante da chamada de atenção para a natureza literária e, portanto, ficcional e retoricamente construída deste discurso, o que aconselhava prudência no que toca à avaliação da eventual dimensão de crónica histórica. Sabemos todos que a questão do racismo continua longe de ser consensual, a começar pela sua definição. Sabemos também que há hoje, em certos meios académicos, uma tendência para considerar o racismo como um fenómeno inato comum a toda a humanidade. No entanto, como escreve Francisco Bettencourt na introdução a um importante volume sobre o tema, e agora cito, determinadas configurações de racismo só podem ser explicadas com a pesquisa de conjunturas históricas precisas, as quais terão de ser comparadas e estudadas a longo prazo. O racismo é relacional e sofre alterações com o tempo, não podendo ser compreendido na sua totalidade através do estudo segmentado de breves períodos temporais, de regiões específicas ou de vítimas subejamente conhecidas, negros ou judeus, por exemplo. Definindo o racismo como preconceito quanto à descendência étnica combinado com a ação discriminatória, considera este historiador que ele está presente, embora não em exclusivo, na Europa desde a Idade Média, tendo a expansão europeia dado origem a todo um corpo coerente de ideias e de práticas associadas à hierarquia dos povos de diferentes continentes, graças a um projeto político que foi passando por transformação. Com todas as cautelas e limitações que a leitura de um texto literário nos impõe, a poesia atribuída a Gregório de Matos parece um bom campo experimental para este debate. Diversificada ao nível dos temas e dos registros, alternando espaços vários, Portugal, Brasil, designadamente Bahia, Pernambuco, Sergipe e Angola, essa poesia documenta de algum modo certos aspectos da vida pública e privada da sua época, basicamente a segunda metade do século XVII e sobretudo o seu último quartel, lançando alguma luz sobre a visão da África e dos afrodescendentes e bem assim sobre aspectos da vida destes últimos, particularmente em contexto de não escravatura e em perímetro urbano ou semi-urbano. Uma das questões que pode espantar e perturbar o leitor contemporâneo menos precavido tem que ver com a manifestação de orgulho na pertença ao grupo dos brancos. É o que se pode ver, um tanto a despropósito, no romance começado pelo verso Daqui desta Praia Grande,
em que tal brio surge associado à indignação contra os que murmuram dos brancos e contra o mundo que alegadamente não reflete essa superioridade no destino de cada um. Ora veja, vou-me logo para a praia e vendo os alvos seixinhos, de quem as ondas murmuram, por muito brancos e muito limpos, os tomo em minha desgraça, por exemplo expresso e vivo, pois ou por limpo ou por branco, fui na Baía Mofino. Recordo aqueles que eventualmente possam estar menos familiarizados com o vocabulário desta época, Mofino significa infeliz, e portanto o que nós temos aqui nestas duas estrofes é uma comparação entre as brancas pedrinhas, de quem as ondas murmuram, e as brancas pessoas de quem, digamos assim, os não brancos murmuram. Portanto, o sujeito compara-se, digamos assim, às pedrinhas da praia, que são alvo do barulho das ondas. O mesmo motivo pode ser usado em registro satírico contra um adversário mestiço, como se pode ver no início de uma letrilha. Um branco muito encolhido, um mulato muito ousado, um branco todo coitado, um canaz todo atrevido. Esta palavra canaz é um aumentativo de cão, portanto é um insulto, diríamos um cãozarrão, é um insulto dirigido, portanto, aos não brancos considerados aqui, ou qualificados aqui, ou insultados aqui como cães. Nas coplas, não sei para que nascer, a indignação do sujeito vai mais longe, sendo associada de novo à metáfora canina. Ora veja, os brancos aqui não podem mais que sofrer e calar, e se um negro vão matar, chovem despesas. Não lhe valem as defesas do atrevimento de um cão, porque acode a relação sempre faminta. Portanto, o negro aqui é qualificado como cão, a relação refere-se, portanto, ao Tribunal Superior, ao Tribunal da Relação, que, segundo o sujeito poético, não aceita que um branco possa matar um negro. Numa ordem de valores deste tipo, compreende-se a crítica frequente ao negro que não respeita a hierarquia que se quer natural. Daí a sátira, por exemplo, ao Fausto de um funeral de uma mestiça, num poema começado pelo verso Ser um vento a nossa idade. Ora veja, ficou a gente pasmada, desculpem-me que eu agora vou dizer uma asneira, mas é a lei do texto. Ficou a gente pasmada de ver uma negra bruta, sendo na vida tão puta, pela morte tão honrada. Na mesma linha se situa a sátira à queda de duas mestiças quando se rompeu a rede em que se faziam transportar para uma festa, motivo que serve de base ao poema em décimas Foi com Fausto soberano. Ora veja. E dizia o povo então, quem mais sobe dá maior queda. Porém ela não se arreda de andar sem rede, porque quer antes, como se vê, haver de rede caído para ter um pé torcido que ser sã e andar a pé. Como vocês sabem, ainda hoje em dia, quando alguém cai na rua, isso muitas vezes é pretexto, digamos assim, para riso, é pretexto para crítica, é pretexto para brincadeira. Neste caso não se trata apenas da queda, trata-se do facto de a queda resultar do transporte em rede de duas mulheres negras que, segundo o sujeito, não deveriam, digamos assim, praticar esse luxo. Portanto, o episódio é apresentado, portanto, como uma oportunidade de crítica àqueles que sobem acima da sua condição racial. Um terceiro exemplo, que também parece confirmar uma relativa mobilidade na sociedade racializada da época, surge num poema que tem por motivo o facto de uma negra tratar o seu amante mestiço por senhor. Vamos ver a primeira estrofe. Carira, portanto é o nome da senhora, carira que acariais aquele senhor José, ontem tanga de Guiné, hoje senhor de Cascais. Vós e outras catingas mais, outros cães e outras cadelas,
amais tanto as parentelas, que imagina o vosso amor, que em chamando ao cão senhor, lhe dourais suas mazelas. Notem, por um lado, a manutenção do insulto com base na metáfora canina, outros cães, outras cadelas, mas notem também a importância que é atribuída às formas de tratamento. Hoje em dia, no Brasil, em Portugal, um pouco por todo o mundo, todos nós nos consideramos mais ou menos iguais a todos e não há diferenças significativas de tratamento, mas nesta época a forma de tratar é muitas vezes objeto de regulação e até de legislação. E, portanto, aqui o sujeito poético ataca ferozmente uma negra que trata o seu amante por senhor. No desenvolvimento do tema, vem um motivo bíblico usado durante tanto tempo para justificar a escravatura e que explicará também a utilização do termo cão. Agora vamos ver. A nenhum cão chamais tal, senhor ao cão? Isso não, que o senhor é perfeição e o cão é perro neutral. Do dilúvio universal, a esta parte que é, desde o tempo de Noé, gera o cão um filho maldito, negros de Guiné e Egito, que os brancos gerou Jafé. Não sei se vocês têm presentes esta passagem da Bíblia, do Gênesis. É uma passagem em que Noé, que é apresentado como o inventor do vinho, se embriaga uma noite e, na sequência dessa bebedeira, digamos assim, despiu-se e ficou nu. Um dos seus filhos, Cã, ou Cão, vai, digamos, brinca, goza de certa forma com o pai, vai chamar os irmãos para que contemplem a nudez de Noé, e os outros dois irmãos, que eram Sem e Jafé, decidem cobrir o pai. E recusam, portanto, ver o pai nu. No dia seguinte, quando Noé acorda e toma consciência do que se passara no dia anterior, amaldiçoa este seu filho Cão e condena-o a ser para sempre escravo dos seus irmãos, e toda a sua descendência será também escrava da descendência dos irmãos. Isto, digamos assim, é uma explicação mítica e uma justificação também mítica para a escravatura. Portanto, os negros africanos seriam descendentes de Cão e estariam, portanto, amaldiçoados desde Noé a serem escravos dos outros povos. Portanto, é em torno deste motivo bíblico que esta parte do poema é construída. De resto, o negro aparece algumas vezes, como é característico de uma época de escravatura, como simples propriedade e como sinal de estatuto social. Veja-se uma passagem do romance Senhora Dona Bahia. Casa-se o meu matachim, põe duas negras e um pajem, uma rede com 2 minas, chapéu de sol, casas grandes. Portanto, em passagens como esta, a gente percebe como a propriedade, digamos assim, de escravos era um sinal exterior de riqueza. Como hoje nós vestirmos bem, ou termos uma casa bonita, ou termos um carro potente. Também por isso se compreende que haja momentos em que o sujeito lança o seu anátema contra todos os que não são brancos, como acontece nos epílogos que falta nesta cidade a verdade. Dou ouvemos insensatos, dou ouvemos gente asnal, que estima por cabedal pretos, mestiços, mulatos. Um caso interessante diz respeito à conceituação do mestiço, geralmente designado pela palavra mulato. Trata-se, como é bem sabido, de uma metáfora animal, assim comentada pelo historiador Francisco Bettencourt. As metáforas animais eram usadas para rebaixar os descendentes das ligações interétnicas. O termo mulato vem de mula, resultado do cruzamento de um cavalo com uma burra, um descendente que não se pode reproduzir. O uso da mula como metáfora para os filhos dos casais mistos de negros e brancos pretendia não só minar a mistura de raças, mas também sublinhar a degeneração dos seres humanos
e a inutilidade imaginada dessa mistura. Numa passagem do poema em décimas, branca e mulata retinta, o sujeito revela consciência muito nítida deste sentido que acabamos de perceber. Ora vejam, vós sois mulata tão mula, que a mais fanada mulata é negra engastada em prata, e vós sois mulata fula. Se quem lá vai vos adula e de sangue vos melhora, porque lhe o deis cada hora, dai-lo cada vez que vá, que na caatinga verá que sois branca como a mora. Portanto, vejam como, por um lado, há este jogo de palavras insultuoso, com a etimologia de mulata, por outro lado, a ideia de que qualquer tipo de fenótipo negro não é passível, digamos assim, de se apagar, e portanto a personagem, embora, ou a senhora visada neste poema, embora mestiça, será sempre tão branca como uma amora, isto é, será sempre negra, que é o sentido do verso. Outro termo, melhor, outra palavra da mesma extração é cabra, que se manteriam com as suas variantes até há pouco em quase todo o espaço da língua portuguesa. Veja-se esta passagem do romance Córdoba da Minha Vida. Diz o sujeito: valha-te Deus por cabrinha, valha-te Deus por mulata, e valha-me Deus a mim que me meto em guardar cabras. Portanto, aqui é muito nítido a forma insultuosa desta metáfora zoomórfica. Voltando ao poema referido atrás, sublinhe-se que há nele uma passagem que contraria a ideia muitas vezes defendida por historiadores e antropólogos de que, no Brasil, uma pequena ascendência branca embranquece o indivíduo, diferentemente do que aconteceria, por exemplo, nos Estados Unidos, em que uma pequena percentagem de ascendência negra tornaria inequivocamente negro o indivíduo. Proclama o sujeito recorrendo à imagem manicaísta da imprensa ou da escrita. Ora vejam que a metáfora é curiosa. Branca e mulata retinta, quem vos meteu no caqueiro, ou seja, quem vos meteu na cabeça, que uma pinga do tinteiro não suja a mais branca tinta. Reparem, portanto, nesta imagem, portanto, da tinta comparada, portanto, ou aproximada ou usada para descrever a ascendência racial. De uma outra maneira, numa sátira dirigida a um padre mestiço, indigna-se o sujeito. É a mesma coisa, mas numa linguagem talvez mais violenta. Que importa um branco coeiro se o cu é tão denegrido? Mas se no misto sentido se lhe esconde a negridão, milagres do Brasil são. Também interessante é a metáfora do açúcar, que aparece no romance Adeus Praia, Adeus Cidade, quando o sujeito aconselha, ironicamente, o casamento com uma mulher não branca. Diz ele, a certa altura: com branca não que a pobreza trate de se mascavar, vendo-se já mascavado, arrime-se a um solar. Portanto, propõe-se ironicamente o casamento com uma negra ou com uma mestiça, de acordo com a ideia de que os mestiços são os mais felizes, são aqueles que alcançam o maior sucesso no Brasil da época. Outro aspecto interessante é o uso do adjetivo negro. Originário do latim niger, designava de início um tipo de cor, o preto brilhante, passando depois, como explica Michel Pastoureau para o francês, a integrar também o sentido mais negativo de áter, um adjetivo latino que deu para o português atroz. Ainda que o termo vá hoje perdendo essa carga, é possível encontrar ainda nos dicionários atuais o sentido de lúgubre, triste, fúnebre, funesto. Gregório de Matos, em diversos poemas, usa o adjetivo nessa acessão, mas de modo um tanto surpreendente. É o caso de uma passagem do poema em décimas, O Galileu Requerente, que, de acordo com a legenda, é dirigido contra um indivíduo cristão novo e mulato. Diz-se a certa altura: o vosso negro saber
é somente o requerer, crucifica, crucifica. Reparem, portanto, este latinismo, crucifica, crucifica, ou seja, crucifica, crucifica, é uma passagem da cena em que Cristo, do Ecce Homo, em que Cristo é apresentado à multidão e Pilatos sugere a libertação de Cristo. E a multidão replica, responde, crucificam, crucificam. E, portanto, aqui, citando esta passagem da Bíblia, o que o poeta está a fazer é sublinhar a condição judaica deste advogado, associada àquilo que no texto aparece qualificado como negro saber, como se a circunstância de o sujeito ser mestiço, de alguma forma, enegrecesse o seu saber jurídico. De resto, esse tema da escuridão é pretexto frequente para tiradas humorísticas, às vezes apoiadas em jogos de palavras. Veja-se, por exemplo, o início deste romance. Muito mentes, mulatinha, valha-te Deus por Damásia. Não sei quem, sendo tu escura, te ensina a mentir às claras. Portanto, aqui temos um jogo de palavras entre às claras, a expressão adverbial às claras, e a condição negra ou escura, digamos assim, da jovem a quem é dirigido este texto. Outro recurso humorístico que se manterá até ao século seguinte nos chamados poemas em língua de preto e no teatro de cordão português consiste na imitação da linguagem dos afrodescendentes. Vejamos um exemplo retirado do poema em décimas Arrelá Quaricobé. A negra que nisto estava, já que fazer não sabia, porque se de um gosto ria, também de um susto chorava, desta maneira gritava: aí namatá lá, aqui satu mangalá. Saiba Deus e todo mundo que me enguizolo mavundo, mazanha, mavunga e má. Portanto, aqui temos uma coisa que, conforme eu dizia, no século seguinte se vai tornar muito popular, que é, digamos assim, a imitação da linguagem dos negros que não tinham nascido em território brasileiro ou em território português e, consequentemente, tinham dificuldade em falar o português. Menos frequente que negro, o termo preto, usado como nome e adjetivo, parece ter o mesmo valor negativo. No início desta glosa em décimas, é questão da inteligência ou da cultura que está em causa. Ora veja, e nasce a vossa questão, quem quererá que é de uma preta? Mas vós sois preta discreta, criada entre a discrição. Mas temos também exemplos contrários, embora mais raros. Veja-se, por exemplo, a estrofe final do poema Que Pouco Sabe de Amor. É parda de tal talento que a mais branca e a mais bela deseja trocar com ela a cor pelo entendimento. É um prodígio, um portento, e se vos espanta ver que adrede me ando a perder, dá-me por desculpa amor, que é anjo trajado em cor e sol mentido em mulher. Portanto, temos aqui um dos raros exemplos em que a mulher negra aparece como dotada de uma inteligência ou de um entendimento superior. Outros adjetivos usados para qualificar os negros têm o mesmo sentido pejorativo, muitas vezes associado a uma metáfora zoológica. É o que acontece nesta passagem do poema em décimas, A Vós, Padre Baltazar, que atualiza também o tópico da virilidade dos afrodescendentes. A mulatinha se esfrega com mestiço requeimado, destes do pernil tostado, que a cunha do mesmo pau em obras de bacalhau fecha como cadeado. Não sei se compreende com facilidade o sentido desta passagem. Vocês notam, num primeiro momento, digamos assim, a objetificação do negro, mestiço, requeimado, pernil tostado, e num segundo momento faz-se uma referência indireta, digamos assim, à relação sexual
Diz-se, portanto, que o órgão do negro funciona como uma cunha que fecha completamente o bacalhau, isto é, que encaixa completamente no órgão sexual feminino. De um modo mais evidente, este tópico da virilidade do negro comparece, agora em metáfora vegetal, nesta passagem do poema em décimas, estáis dada a Beelzebub. Chica, dormi-vos por lá, tendo de negros um cento, que o pau branco é corticento e o negro é jacarandá. Portanto, aqui há uma comparação, digamos assim, favorável ao negro no que diz respeito ao órgão sexual. Portanto, o órgão sexual branco é comparado à cortiça, o negro ao jacarandá. O aspecto mais discutido pelos estudiosos que têm abordado esta questão na obra de Gregório de Matos diz respeito às relações sexuais entre brancos e negros. Aparentemente muito comuns, tais práticas foram tomadas por alguns como sinal da capacidade de miscigenação e da adaptabilidade dos portugueses aos trópicos, ao passo que outros viram nela a marca das diferenças entre o catolicismo e o protestantismo no que diz respeito à moral sexual, ou ainda as consequências de uma colonização para a qual os homens muitas vezes partiam desacompanhados. Seja como for, os exemplos são numerosos e a sua manifestação mais frequente é aquela em que a mulher negra é objeto de prazer, o que nem sempre equivale a uma representação positiva. É o que acontece no poema em décimas Ontem, Senhor Capitão, em que a mulher negra surge caricaturada em dois dos seus traços físicos, a largura das ancas e a cor. O primeiro aspecto gera, de um modo um tanto original, que o suposto autor retoma noutros poemas, a comparação com embarcações. Ora veja, que joga 30 por banda, grande proa, alta varanda, tão grande popa que dar, podia o cu a beijar a maior urca de Holanda. Urca é um tipo de embarcação. Toda esta passagem se refere, portanto, à largura das ancas da negra. Quanto à cor, a linguagem metafórica, que também objetifica a mulher, é mais previsível. Aqui ela é comparada ao azeviche. Era tão azevichada, tão luzente e tão flamante, que eu creio que naquele instante saiu do porto briada, isto é, coberta de breu. Noutros casos, muito repetidos, a mulher negra é apenas apresentada como um alimento sexual. Veja-se esta estrofe do poema Ou o sítio se acabou. Como tenho já segura a carne no garavato, me rio que o sítio ingrato tenha ou não tenha fartura. Porque em sendo conjuntura que é lá pela noite alta, nunca a mula tinha falta, e dei-me outra parte a forra, em que tudo isto concorra, geme, gosta, atura e salta. Ao nível da adjetivação do negro e da negra, os exemplos são variados. Um dos casos é buçal, que é um termo comum na linguagem da época, usado para designar um negro que não fala outra língua que não a sua, ao contrário do chamado negro ladino, que era aquele que já tinha aprendido português e alguns costumes dos autodesignados civilizados. Acontece, porém, que esta palavra, como tantas outras das relações interétnicas, designava uma das peças do arreio do cavalo, também conhecida pelo termo de focinheira. Também ao nível das relações sexuais com negras, surge a espaços o orgulho na condição branca, às vezes em registro feminino, como nesta passagem do poema em décimas conta-se pelos corrilhos. Vós tendes o melhor partido, mais liberal e mais franco, pois como em real estanco, tal seguro vos prometo, que por um chouriço preto eis de levar o meu branco. Muito raros são os textos em que as relações interétnicas envolvam uma branca e um negro. Creio que o único caso na obra atribuída a Gregório de Matos diz respeito ao poema em décimas Corre por aqui uma voz. Embora possa ser tomado como o eco de um boato, diríamos hoje uma espécie de mito urbano,
é revelador de alguns aspectos do cotidiano baiano da época que têm escapado aos historiadores. Vamos ver a primeira estrofe. Corre por aqui uma voz e vem a ser o motivo, Sílvia, que o vosso cativo se levantou para vós. O caso é torpe e atroz e quis que a fama corresse só para que se estendesse pelo vosso braço e mão, que junto ao fogo o carvão era força se acendesse. Ora bem, lido assim, a uma primeira vista não é muito claro o sentido do texto, mas o texto é precedido de um paratexto que diz assim: ou uma dama que, mandando-se coçar em um braço pelo seu moleque, e sentindo que daquele contacto se lhe entesava o membro, o castigou. Portanto, agora torna-se claro, percebe-se que o rapaz teve uma ereção involuntária e que foi castigado, portanto, pela sua ama por isso mesmo. Note-se também nesta passagem a utilização do termo carvão, que é uma palavra que sempre com o sentido pejorativo se manteve até muito tarde na língua portuguesa, designadamente, por exemplo, em Moçambique. Há, de resto, um famoso poema de um autor moçambicano chamado José Craveirinha, intitulado Grito Negro, em que se repete sucessivamente esse verso: eu sou o carvão. Outra coisa interessante, pelo seu caráter menos previsível, é o registro de práticas associadas a grupos de negros, geralmente perspectivadas de um modo preconceituoso e negativo. É o que se vê nas 10ª Senhor, os Negros Juízes, em que o enunciador se dirige ao governador solicitando autorização para um desfile tradicional promovido pelos pretos de Nossa Senhora do Rosário. Designada como alarde nestes países, não são certos os contornos de tal manifestação. A orientação satírica do poema impede que se atribua crédito total aos alegados desvios de tipo carnavalesco. Ora, vejam esta passagem. Pede que se lhe permita ir ao alarde enfrascados, não de pólvora atacados, calcados de giribita. Portanto, sugere-se que os participantes, digamos assim, nestes festejos, iriam bêbados, embriagados, portanto, às festas. Há outros momentos, por exemplo, em que o sujeito, em tom depreciativo, refere e enumera práticas que talvez possam ser consideradas os antecedentes do candomblé e condena o facto de nele participarem homens e mulheres brancos. Ora vejam, que de quilombos que tenho com mestres superlativos, nos quais se ensinam de noite os calundus e feitiços. Com devoção os frequentam mil sujeitos femininos e também muitos barbados que se prezam de narcisos. Outro aspecto ainda, respeitante, digamos assim, à vida dos negros, diz respeito à notação de alguns excessos contra os escravos, embora fique sempre a ideia de que se trata menos de defendê-los do que criticar a hipocrisia que não permite o respeito integral dos dias santos. Ora bem, nem aos míseros escravos dão tais dias de vazio, porque nas leis do interesse é preceito proibido. Portanto, aqui aparentemente temos uma defesa dos escravos, a quem, portanto, os amos não permitem folgar nos dias santos, mas muito provavelmente aqui a questão está sobretudo na crítica à hipocrisia das pessoas e à falsa vivência religiosa. Mas há também, sim, mas há também um ou outro momento em que o sujeito parece defender de uma maneira mais ou menos convicta os escravos. Por exemplo, nesta passagem. Contados são os que dão a seus escravos ensino, e muitos nem de comer, sem lhes perdoar serviço. Ou quantos e quantos há, de bigode fernandino, que até de noite às escravas pedem salários indignos. Isto é, sugere-se, portanto, quantas pessoas com aparência
digamos, honesta, com o tal bigode fernandino, põem as suas escravas a trabalhar como prostitutas. Ora bem, há uma série de outros casos mencionados, mas creio que os exemplos que apresentei até agora são suficientes para nos permitirem uma reflexão. Que podemos concluir deste levantamento longo, mas não exaustivo? Com o cuidado que nos deve merecer a leitura dos textos literários, sobretudo os que estão mais longe de nós, talvez possamos dizer que ele confirma, em primeiro lugar, as informações que nos chegam da história e das outras ciências sociais, isto é, que a sociedade já formada no Brasil do século XVII é uma sociedade tão estamental e tão patriarcal quanto as europeias, mas com a particularidade de ser fortemente racializada, assente que estava numa economia escravocrata. Apesar disso, não deixa de ser surpreendente notar uma certa fluidez de movimentos que permite contactos de tipo diverso entre membros de grupos teoricamente estanques. É certo que eles são sobretudo sexuais e que se valem do poder outorgado à condição de homem branco e de linhagem. Mas são muitos os sinais de um sistema que permite aos indivíduos, mesmo aos mais desvalorizados como os negros e as mulheres, alguma mobilidade e algum espaço de afirmação de uma cultura que vai gerando interesse na sociedade branca. Importa, contudo, aprofundar o debate, tanto mais que os traços de uma sociedade fundamentalmente racista persistem até aos dias de hoje, às vezes de um modo perturbantemente idêntico. Muito obrigado pela vossa atenção. Se quiserem fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta, terei muito gosto em tentar responder. Agradecemos muito, professor. Excelente exposição. Eu acho que pouquíssimas vezes, mesmo aqui no Brasil, eu tive a oportunidade de ver um estudo do Gregório de Matos a partir dessa perspectiva. Então, assim, gostei muito mesmo de poder ouvi-lo. E se nós tivermos pessoas que queiram fazer perguntas, então é só sinalizar ou deixar aqui no chat. Beth, gostaria de falar? Bom, eu gostaria de falar que eu também, Francisco, eu acho que é a primeira vez que eu ouço alguém, então, com essa profundidade, né? Porque você traz elementos históricos, elementos aí sociológicos, e você trabalha realmente direto, né, no poema. Então, é a primeira vez. Então, a minha curiosidade foi essa. Quando você faz a pergunta se ele é racista, eh, você mostrou toda, né, algumas coisas aí da relação com os negros, que vem desses poemas, que vem dessa poesia, que vem dessa literatura. Então, a minha pergunta, assim, uma curiosidade, se você tem uma resposta, ou se outros estudiosos que também se debruçaram, se é que existe alguém que tenha se debruçado tanto quanto você, se já existe, assim, alguma possível resposta, porque eu realmente, pode ser desconhecimento meu, mas eu não conheci estudiosos que trabalham tão diretamente como você trabalhou sobre essa questão dos negros nessa poesia. Ok, muito obrigado pelos comentários e muito obrigado também pela pergunta. Como eu disse no início, há outras pessoas que escreveram, mas sobre a representação do negro, do negro e às vezes do mestiço, mas falam sobretudo da negra, da questão das relações sexuais e com um discurso ou contemporizador, como quem diz que aquilo não era importante, toda a gente fazia aquilo naquela época, ou então com um discurso, digamos assim, mais moderno, virado sobretudo para a defesa dos direitos da mulher negra e da mulher sexualizada. Assim, concretamente, em relação ao racismo, eu também não conheço outro estudo e acho que não podemos deixar de responder afirmativamente. Claro, pode-se dizer que toda a gente era racista na época. Sim, não é completamente mentira. A sociedade da época é uma sociedade racializada.
Mas o facto de a sociedade da época ser racista não significa que nós não possamos, digamos assim, estudar as formas de representação desse racismo. Há outros poetas na época a escrever sobre o Brasil e que não escrevem desta maneira, ou que não utilizam este tipo de elementos ou este tipo de metáforas. E, portanto, eu não estou com isto, evidentemente, a acusar ou atacar Gregório de Matos, quer dizer, ele é um homem da época dele, vive de acordo com a educação que recebeu, com o estatuto que a sociedade lhe outorgava, mas eu creio que não nos restam dúvidas. Ele é racista, como infelizmente a nossa sociedade, pelo menos em parte, continua a ser. Muitas das coisas que aparecem aqui nestes textos, infelizmente, continuam presentes nas nossas sociedades. Às vezes de uma forma inconsciente, às vezes sem que nós, digamos, conscientemente queiramos ser assim, outras vezes de modo consciente, quer dizer, não direi certamente a nenhum de nós que aqui está, mas todos nós conhecemos exemplos, episódios, vivências que mostram como formas de segregação, de discriminação, de violência sobre homens e mulheres negros continuam a ser praticados nos nossos dias, não é? Verdade. Obrigado, Francisco. Muito interessante também, né, Beth, porque eu acho que nos lembra muito a questão do próprio Monteiro Lobato, que é um Foi o que eu outro pensei, escritor, né? falar. Porque a Pois gente é, tem inglês, Francisco, e até existe uma certa polêmica, porque algumas pessoas defendem que, então, por exemplo, a literatura do Monteiro Lobato não deveria chegar até a escola, por exemplo, né? Porque seria uma forma de continuar alimentando esse racismo. E aí, assim, se você pudesse falar a sua opinião sobre isso, né? Sobre o fato é que ele é racista, mas devemos, por isso, né, vamos dizer assim, não considerar essa produção do Gregório de Matos? ora bem, eu vou falar, digamos assim, da minha posição pessoal, que em grande medida é condicionada pelo facto de eu ser branco, ou mais ou menos branco. Na verdade, esta questão do branco também é sempre relativa. Quando nós viajamos para o norte da Europa, muitas vezes somos olhados de lado, porque somos uns brancos mais escurinhos, digamos assim, não somos tão branquinhos quanto eles são. Da mesma forma que muitas vezes um habitante do norte da África olha para um habitante da África subsaariana e se considera também superior, ou como um turco ou um grego olha para um turco, e assim sucessivamente. Mas enfim, onde é que eu quero chegar? Eu compreendo, portanto não condeno assim liminarmente, compreendo a cultura do cancelamento, não é? Como hoje se diz. Sinceramente não me parece o caminho correto. Eu acho que não devemos, de forma alguma, exercer uma censura sobre os textos, seja do passado, seja do presente. Devemos lê-los, devemos estar atentos a eles, devemos contextualizá-los. Se estamos em sala de aula, temos a obrigação, nós que somos professores, de falar com os alunos, discutir com os alunos, não esconder, digamos assim, as coisas, por muito incómodas que elas nos possam parecer, e, sobretudo, mostrar que os textos são, em grande medida, produto do seu tempo. Que se qualquer um de nós tivesse vivido no século XVII ou no tempo do Monteiro Lobato e pertencesse, digamos assim, ao mesmo extrato social, provavelmente teria tido um discurso daquele mesmo tipo. Agora, nós temos a obrigação de criar condições para que o nosso mundo e, sobretudo, o mundo futuro seja um pouco melhor, seja um pouco menos racista. Idealmente, deixe de ser racista, mas para isso precisaremos de ser como as crianças. As crianças pequeninas não são racistas, não é? As crianças começam a ir ao jardim de infância e não veem um menino negro ou um menino branco como um menino negro ou um menino branco, veem apenas como um menino. Mais tarde vão aprender que aquele menino é negro e que aquele menino é branco, mas inicialmente eles não têm essa consciência e, portanto, há de vir o tempo, mas não será para nós, em que um branco ou um negro é a mesma coisa, corresponde a uma característica idêntica, há de ser alto ou baixo, gordo ou magro, bonito ou feio.
Portanto, é um traço como outro, mas não é o traço, digamos assim, que define o cidadão. Mas ainda estamos longe disso. Infelizmente, estamos longe, mas eu acho que essas discussões também nos ajudam a ir desconstruindo esses estereótipos. Então, te agradeço mais uma vez, Francisco, foi Não, um prazer poder te ouvir. não, o prazer foi meu. Vários comentários aqui muito positivos da qualidade da sua apresentação, então muitíssimo obrigada. Eu acho que me instigou também a pensar essa questão em outros autores brasileiros, então muito obrigada por ter lançado essas luzes aqui na tarde de hoje, e então agradeço muito em nome do nosso programa, agradeço também a todos que nos acompanharam, e passo a palavra a Beth, para que ela possa também se despedir. Bom, Francisco, eu também gostei muitíssimo, porque eu penso que, assim, nos Estados Unidos, por exemplo, tem todo um movimento de expor, né? Não digo nem desses que vieram nos últimos momentos, mas dos museus que são construídos para que a gente conheça a história do sofrimento mesmo dos negros, né, nos Estados Unidos, e que sempre se diz, é preciso mostrar para que não aconteça de novo, é preciso dar consciência às pessoas para que não aconteça de novo. Então, eu também sou como você, penso que haverá um momento em que, né, seria ser alto, ser baixo, seria apenas uma característica, mas a gente esconder a história ou apagar, né, fazer um apagamento dessas questões, como as que você levantou aqui, estava ali no Gregório de Matos. E nós gostamos muito do Gregório, né? Tem muita coisa interessante, mas tem que mostrar isso, sim, que é uma característica daquele momento, mas eu acho que a gente tem que mostrar, não apagar, para que as coisas não se repitam, para que as pessoas ganhem consciência, né? De tudo isso. Então, não é porque aparece que ele é menos poeta, que não, mas tem que ser mostrado, sim. Então, gostei extremamente, também vou pensar em vários, né, autores, nesse sentido que você colocou, uma pesquisa erudita, uma pesquisa de fundo, e que nos deu uma outra dimensão desse nosso Gregório de Matos, né? Muito obrigada, Francisco. Sou eu que agradeço. Boa tarde a todos e até uma próxima oportunidade. Bom fim de semana para todos. Muito obrigado. Muito Bom. obrigada e até breve. Um abraço. Com licença.